Olá a todos, vamos falar um pouquinho hoje sobre discordâncias e mecanismo de aumento de resistência. Antes de começar propriamente o assunto, a gente deve se lembrar um pouquinho que a gente viu lá em imperfeições cristalinas, nós vimos uma série de defeitos. Então, nós vimos lá a presença de vazios, ou lacunas, que facilita muito a difusão, que por sua vez vai facilitar muito a criação de ligas metálicas, que aí você vai facilitar o processo de difusão. E falamos também das discordâncias, que basicamente são que apresentam ou facilitam a deformação plástica nos materiais policristalinos. Então, essa deformação plástica é facilitada por essas discordâncias, ao mesmo tempo que a sua resistência, ou a resistência desses materiais, podem ser alteradas também por causa dessas discordâncias. Então, o movimento dessas discordâncias vão provocar a deformação, a plástica propriamente dita, e ao mesmo tempo eu posso ter aumento na resistência. Então, é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Para começarmos, vamos falar de discordâncias de alguns conceitos básicos. Então, para começar, a primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre as discordâncias. As discordâncias, como foi visto na questão de imperfeição cristalina, basicamente é a discordância em cunha e aresta é uma distorção localizada em um determinado ponto da rede cristalina. Então, a existência, durante o processo de solidificação, cria-se um plano extra de átomos dentro dessa estrutura. Então, o que é que acontece? Eu crio regiões de tensões dentro dessa região. Um lado sendo comprimido e um lado sendo tracionado. Então, essa discordância aqui, esse plano extra de átomos, a gente chama de discordância em cunha ou em aresta. A discordância em hélice e espiral é um pouquinho mais complexa, mas vamos imaginar o seguinte. Imagine eu tenho uma distorção provocada por cisalhamento. Então, mal comparando. Imagine como se você estivesse rasgando um pedaço de pano. Então, como é que acontece esse rasgar do pano? Então, com a tesoura você corta um pedacinho do pano e puxa através de cisalhamento. Então, imagine o seguinte. Eu tenho essa estrutura aqui sendo cisalhada, ou seja, uma força aplicada para lá, uma força aplicada para cá. Então, essa tensão de cisalhamento, o que é que ela vai provocar? Dando só uma figura de linguagem, ela vai provocar um rasgo na estrutura cristalina, ou seja, esse espaçamento que já está pré-iniciado aqui, ele vai se distanciar, aumentando um espaçozinho de uma distância interatômica, de uma distância do comprimento da aresta desse ponto até esse outro. Então, imagine aqui que eu estou aplicando esforço, então de repente vai ter esse movimento desses átomos mudando de posição. Então, eu tenho essa discordância que nós chamamos de discordância em hélice. Além disso, além da discordância em hélice e da discordância em cunha, que nunca vem sozinhas, eu tenho a mistura dos dois. Então, nesse ponto aqui eu tenho a discordância em hélice, aqui eu tenho a discordância em cunha, e aqui a visão de como danado fica o movimento desses átomos dentro da estrutura, misturando essas duas discordâncias. Então, o que acontece efetivamente na prática é esse tipo de discordância, ou seja, uma discordância mista, que nós vamos ter a mistura tanto de discordância em aresta, quanto discordância em hélice. E como ocorre a deformação plástica propriamente dita? Então, o que é que vai acontecer na deformação plástica? A deformação plástica, basicamente, é uma deformação permanente que ocorre nos materiais, de forma bem visível nos materiais metálicos. Então, para que ocorra essa deformação de forma visível, é necessário que eu tenha uma deformação permanente. E como é que ocorre essa deformação permanente? Ora, se eu tenho um átomo
lembrando, essa região aqui está tensionada. Tensão de compressão, tensão de tração, ou seja, eu já tenho uma pré-tensão. Se eu já tenho uma pré-tensão, qualquer esforço que eu faça vai ser suficiente para conseguir qualquer... Estou sendo extremamente simplório, tá? Mas o esforço que eu vou fazer, aproveitando que já existe essa pré-tensão, para que ocorra a ruptura destas ligações e futuramente a ligação com esse plano eixo de átomos, é bem menor do que se tivesse uma estrutura toda perfeita. Então imaginamos, tenho pouca força e estou aplicando a tensão de cisalhamento. Então, de acordo com o que eu aplico a tensão, essa força vai quebrar essas ligações e vou formar esse plano A aqui. Essa posição A estava sem estar ligada a ninguém, agora, no instante seguinte, passou-se a ligar com o plano que estava embaixo. E agora, se eu continuo aplicando a força, o que é que vai acontecer? O plano B que estava aqui vai se ligar com esse que está aqui embaixo. E assim, sucessivamente, até termos uma deformação permanente na estrutura. Ou seja, essa deformação é que vai me gerar a deformação plástica. Então, esse tipo de deformação, ela é muito comum nos materiais cristalinos. E o principal mecanismo de deformação plástica consiste no escorregamento dos planos atômicos através do movimento das discordâncias. Nos materiais amorfos, esse escoamento é um escoamento viscoso, coisa que a gente vai ver mais à frente. Então, como danado, para deixar um pouquinho mais claro, vamos ver como danado funciona isso aí. Isso aqui é retirado do próprio autor do livro. The plastic deformation of metallic materials occurs by the motion of dislocations. Let's see how this happens. Around the dislocation line of an edge dislocation, there are lattice strains, compressive strains above the line where the atoms are squeezed together, and tensile strains below the line where the atoms are pulled. Então, basicamente, dizendo que uma região de tração, região de compressão, vermelhinho, região de tração, mais azulado. Então, aplica o esforço Plane are broken. E quebra as ligações. This process is repeated for other atomic planes until the extra half plane emerges from the right surface of the crystal. De acordo com o que se vai fazendo, aplicando-se a tensão, tal conjunto de tensões, de pretensões existentes, vai passando de plano extra para plano extra, consequentemente necessitando de menor esforço para a quebra dessas ligações. Forming an edge that's 1 atomic distance wide. Macroscopic permanent or plastic deformation corresponds to the formation of ledges resulting from the motion of large numbers of dislocations. Então, aí se tem esse movimento dessas discordâncias e como não existe um material isento de discordâncias, então a gente vai ter inúmeras discordâncias, o que vai facilitar a deformação plástica e eventualmente melhorar também as propriedades mecânicas, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Então, basicamente, se eu tenho a deformação plano eixo de átomos, eu consigo uma deformação, parecendo batente, tá? Um batente 1 aqui, então essa deformação está sendo feita na direção da aplicação do esforço. Se eu tenho o movimento desse plano, está indo nessa direção. Se eu tenho uma discordância em hélice, que é o movimento a direção do movimento se dá deste ponto até chegar lá no outro, e mesmo assim terminam sempre com o mesmo efeito. Para deixar um pouco mais claro, imagine, por exemplo, como o movimento dessa discordância, mais ou menos como o movimento de uma minhoca, tá? Então aqui tem um plano, baixou, o plano vai mudando de posição até termos a deformação como um todo. Então, basicamente, as discordâncias elas vão facilitar a deformação plástica devido ao fato de que temos
tensões pré-existentes dentro da estrutura cristalina. Então, essa pré-tensão existente facilita com que consiga-se deformação com menos esforço aplicado. Então, basicamente, o que é que vai acontecer? Se nós temos discordâncias, e essas discordâncias são introduzidas durante a solidificação, durante a deformação plástica e por tensões térmicas, principalmente resultante de resfriamento lento, resfriamento rápido durante o processo de tratamento térmico, então a gente praticamente não vai ter materiais que sejam isentos de discordância. E para se medir o número de discordância, nós utilizamos o termo densidade de discordância, que é expresso como comprimento total de discordâncias por unidade de volume, ou, de maneira equivalente, o número de discordâncias que interceptam uma área unitária de seção aleatória. Então, a unidade, basicamente, a unidade será milímetro por milímetro cúbico, ou discordâncias por metro quadrado. Só para se ter uma ideia, cristais metálicos cuidadosamente resfriados, nós vamos ter discordâncias ou densidade de discordâncias da ordem de 10 a terceira por metro por milímetro quadrado. Da mesma forma nada. Utilizando os metais deformados, altamente deformados, aí deformados plasticamente, nós vamos ter de 10 a nona a 10 a décima discordâncias por milímetro quadrado. E o silício, utilizado para circuitos integrados, nós podemos ter aí de 0,1 a 1 discordância por milímetro quadrado. Em outras palavras, na boa parte dos materiais que nós utilizamos, principalmente os materiais metálicos, coisa que nós não trabalhamos com um cuidado tão grande na vida prática, nós vamos ter discordâncias desta ordem aí de 10 a nona, 10 a décima por milímetro quadrado. Então, é muita discordância existente em um material, ou são muitas discordâncias existentes em um material. As características das discordâncias. Basicamente, quando os materiais são deformados plasticamente, uma fração da energia de deformação, aproximadamente 5%, é retida internamente. O restante é dissipado na forma de calor. E a maior parte dessa energia armazenada é armazenada na deformação associada às discordâncias. Em outras palavras, se aplico uma determinada tensão em um material, deformando plasticamente esse material, 95% da energia aplicada é dissipada na forma de calor. Os 5% restantes, a gente vai ter esse movimento relacionado às discordâncias. E aí o que é que acontece? Essas discordâncias vão funcionar mais ou menos como campos elétricos. Então, se eu tenho região onde tem um plano eixo de átomos, compressão. Região onde não tenho o plano eixo de átomos, tração. Então, imagine isso daqui como sendo um polo positivo e um polo negativo. Se levarmos em consideração essa analogia, então, polos iguais tenderão a se repelir, polos diferentes a se atrair. Então, o que é que acontece nesses casos? Se eu tenho duas discordâncias com o mesmo formato, ou seja, com a mesma característica, compressão, compressão, tração, tração, elas tendem a se repelir. Por outro lado, se eu tenho uma discordância, em que de um lado eu tenho compressão, embaixo tração, e a outra, o contrário, essas duas discordâncias se aniquilam. Em outras palavras, para tentar deixar um pouco mais claro, se eu tenho um plano extra de átomos nessa região e nessa de baixo aproxima-se um outro plano extra de átomos, então uniria esses dois planos extras de átomos e criaria uma estrutura perfeita no cristal. Então, em resumo, tensão
a repulsão vai quando tiver tensões iguais e a aniquilação de discordância quando tiver tensões diferentes envolvidas. Aqui nesse vídeo nós temos o movimento das discordâncias, tá? Então aqui foi feito num microscópio eletrônico. E aí temos o movimento essas pequenas coisinhas aqui são as discordâncias. E como se pode ver, também tem uma discordância criada de acordo com a tensão aplicada. Então, se estou aplicando tensão, estou deformando plasticamente, então além das que já existem, começo também a criar novas discordâncias. There are many dislocation sources in newly formed crystals as a result of faults in growth. In general, the yield stress aqui nessa região a gente começa a ter um acúmulo de discordâncias, que a gente vai chamar lá mais na frente de encruamento. Nesse caso também a densidade de discordâncias nessa região começa a aumentar. This increase in density gives rise to strain hardening. Para que ocorra essas discordâncias, é necessário, ou a deformação plástica afetiva, nós temos sistemas preferenciais, ou que nós chamamos de sistemas de escorregamento. Então, basicamente, o que danado é isso? Então, as discordâncias elas não se movimentam com as mesmas facilidades em todos os planos. Elas vão ter planos preferenciais. E quais são esses planos preferenciais? São planos em que nós vamos ter uma maior densidade atômica. Então, vou ter como facilidade ou como plano de escorregamento a relação entre planos de maior densidade atômica e direções de maiores densidades atômica. Então, a relação entre planos e direções nos dá o que se chama de sistema de escorregamento. Em outras palavras, estruturas cristalinas que possuem planos mais densos e direções mais densas terão direções com maior densidade linear, direções com maior e planos com maior densidade planar terão mais planos de deslizamento. Tendo mais planos de deslizamento, são mais facilmente deformáveis plasticamente. Então, por exemplo, aqui numa estrutura CFC, nós vamos ter o plano nós vamos ter o plano 111, ou a família de planos 111, e as direções, todas essas direções que estão na face, a recombinação desses dois nos dá os sistemas de escorregamento. E para células CFC, nós temos 12 sistemas de escorregamento. Para os demais sistemas, nós vamos ter aqui nós temos a célula cúbica de face centrada, então nós temos as famílias de planos 111 e as direções de deslizamento, a família de direções, então vamos ter 12. Ferro, tungstênio, molibdênio, no corpo centrado temos esse plano, então vamos ter 12. Ferro alfa e o potássio, nós vamos ter essa família de planos e essa família de direção, vamos ter 24 planos de escorregamentos. Nos cristais hexagonais, temos 3, 3 e 6, ou seja, metade do plano de escorregamentos das estruturas CCC e CFC. Então, os metais de estrutura CCC e CFC possuem ou são mais dúcteis do que os metais nas estruturas HC, que normalmente são materiais
mais frágeis. Então, em materiais ou metais que se cristalizam na estrutura CCC e CFC, tendem a ser mais dúcteis do que os materiais que se cristalizam na estrutura HC. Deformações plásticas em monocristais. Então, basicamente, a deformação plástica em monocristal vai estar intimamente ligada às tensões de cisalhamento aplicadas ao cristal. Então, imagina aqui que eu tenho cristal, de novo, imaginando um monocristal. Se você tem um monocristal, você vai ter planos de deslizamento. Então, nesse plano de deslizamento, você vai ter essa formação, no outro slide deve aparecer melhor, esta formação de deformação. Mais ou menos, mal comparando, imagine como se uma carta de baralho estivesse deslizando em cima da outra. Então, essas tensões aplicadas, ou seja, a tensão de cisalhamento rebatida, ou seja, a tensão mínima necessária para que ocorra isso, vai ser uma tensão cosseno de φ, cosseno de lambda, sendo que φ e lambda diferente de 90 graus. Quando as tensões ou os ângulos são iguais a 45 graus, tudo se resolve a esta equação, tudo se resume a esta equação, onde nós vamos ter a tensão de cisalhamento crítica rebatida e o limite de escoamento mínimo. Já em materiais policristalinos, imaginando aqui, tá? O monocristal se resume tudo a isso daqui. Eu tenho um único cristal envolvido. Nos materiais policristalinos, ou seja, materiais que apresentam grãos, a deformação e o escorregamento são razoavelmente mais complexos. Basicamente, isso ocorre, ou essa complexidade está intimamente ligado às orientações cristalográficas aleatórias do grande número de grãos e a direção. Aqui o imbecil que vos fala escreveu errado, digitou errado, tá? Direção de escorregamento varia de grão a grão. Em outras palavras, não se dá ou não se consegue analisar toda a estrutura como sendo um único cristal desse. A estrutura agora, ela é o quê? Ela é policristalina. Em outras palavras, cada grão deste daqui vai funcionar como um monocristal. Então, toda essa interação, ou todos os planos que existem, planos e direções de escorregamento que existem, vão ser íntimos, ou vão ser exclusivos desse cristal. Então, você vai ter interação de um cristal com outro cristal, de um cristal com outro cristal. Então, isso complica, deixa esse estudo um pouco mais complexo do que para monocristais. Então, o que é que acontece no material policristalino, ou nos metais deformados plasticamente? Eu tenho cada um desse grão, ou seja, cada um desses cristais, se eu deformo plasticamente, eu modifico a microestrutura. Então, modifico a microestrutura dos grãos, mudando a forma dos grãos de um para o outro, a depender da tensão. Vamos agora falar dos mecanismos de endurecimento dos metais. Nesse caso aqui, o que é que a gente tem que ter em mente? Vimos um negocinho chamado de discordâncias. Então, são essas discordâncias que se movimentam e, ao se movimentar, deformam plasticamente os metais. Então, vamos fazer da seguinte ideia, ou passar assim, ou ter a seguinte coisa em mente. Se as discordâncias vão deformar plasticamente os metais quando elas se movimentam, então, se nós colocarmos obstáculos
para esse movimento, o que é que vai acontecer? Vamos aumentar dureza e vamos aumentar a resistência. Então, o que a gente vai fazer aqui com esses mecanismos é criar barreiras para o movimento das discordâncias. Então, quanto mais barreiras tiver, mais dificuldade as discordâncias vão ter para se movimentar, consequentemente, mais difícil ficará a deformação plástica. Então, a ideia é colocar empecilhos para o movimento das discordâncias. Então, como a gente já falou, a deformação plástica depende do movimento das discordâncias. Então, se nós impedirmos esse movimento, vamos ter maior aumento de resistência e maior dureza também. E uma das formas de impedir esse movimento é controlando o tamanho do grão. Então vejam que coisa interessante. Temos aqui grão A e temos o grão B. E aqui no meio nós temos o contorno de grão. Então, lá vem a discordância se movimentando. Tá? Aqui tem um plano de deslizamento, então a discordância começa a se movimentar. Então, o que é que está acontecendo aqui? Esses grãos estão, ou esse grão está orientado em um determinado sentido. Esse daqui já tem uma orientação diferente. Então, o que é que vai acontecer? Para a discordância começar a continuar se movimentando, quando ela chegar nesse ponto aqui, o que é que vai acontecer? Ela tem que ter energia suficiente para mudar um pouco de direção. E essa energia é relativamente alta. Então, imagine só, se tivermos vários contornos de grãos, significa dizer que vamos ter grãos com diferentes orientações. Então, quanto mais contorno, maior a dificuldade para a discordância se movimentar. E aí, o que é que vai acontecer? Uma estrutura com muitos grãos pequenininhos terá muitos contornos de grão. Então, consequentemente, maior a dificuldade para as discordâncias se movimentarem. Em outras palavras, nessa estrutura aqui, com muitos grãos, muitos contornos de grão. Nessa outra estrutura, com poucos contornos de grão, a discordância vai andar mais facilmente nessa última, que apresentam grãos maiores. Então, se refinarmos o grão, ou seja, deixarmos grãos menores, mais contornos de grão, mais dificuldade para as discordâncias, consequentemente, maior a rigidez do material. Então, existe o endurecimento por tamanho de grão. Aqui nós temos a influência do tamanho de grão no latão, que aí é formado por 70% de cobre e 30% de zinco, onde nós temos o tamanho do grão dado em milímetros e aqui o limite de resistência. Então, limite de resistência o limite elástico dado em megapascal desse lado e em PSI desse outro lado. Então, o que é que está acontecendo? Aqui eu tenho um tamanho de grão 10 a menos 1, 10 a menos 2, 5 vezes 10 a menos 3. Então, estou diminuindo o tamanho de grão. À medida que diminui o tamanho de grão, o que é que acontece com o limite de resistência? O limite elástico tende a aumentar. Então, o contorno de grão vai atuar como barreira para o movimento das discordâncias. Faltou um S. O metal
com grãos menores é mais duro e mais resistente do que grãos maiores. E nós temos o limite elástico. Varia com o tamanho do grão, dado por essa equação aqui, que é a equação de Halpert. A equação de Halpert. D é o diâmetro médio do grão e K, Y ou KL, a depender do livro, tá? É uma constante que depende do material. Outra forma de endurecer o material é o endurecimento por solução sólida, ou seja, através do processo de difusão, a gente coloca um metal dentro de outro metal. E a colocação o fato de se colocar esse outro metal também vai endurecer o material metálico. Aqui nós vamos ter uma liga cobre, zinco, e aqui o percentual em peso de zinco. Então o que é que está acontecendo? À medida que vamos colocando zinco dentro do cobre, ou seja, aumentando o teor de zinco, o que é que está acontecendo com a resistência à tração? Ela está aumentando. O que é que está acontecendo com a dureza? Ela está aumentando. Então, à medida que se aumenta o teor de zinco, consequentemente, modifica essas propriedades. Então, o que é que acontece nesse caso? Nós estamos aumentando a resistência com a introdução de um elemento estranho, no caso específico, na estrutura de cobre. Então, esse elemento aqui vai servir de anteparo, ou, melhor dizendo, vai criar tensões dentro da rede cristalina que vai afetar o movimento das discordâncias. Afetando o movimento das discordâncias, modificam essas propriedades, incluindo aí também o alongamento que será modificado, irá diminuir. Então, os átomos que são introduzidos na estrutura cristalina, eles podem ter um comportamento, pode provocar deformações compressivas na rede e deformações trativas na rede cristalina. Nesse primeiro caso aqui, nós vamos ver as deformações compressivas. Então, quando o átomo que é introduzido tem um tamanho, um raio atômico menor do que o átomo hospedeiro, então essa tensão que vai surgir aqui vai ser ou será uma tensão compressiva. Então cria-se uma região deformada ao redor do átomo de impureza substitucional. Então essa região fica comprimida. Vejam aqui que tem uma diferença nas distâncias desses átomos aqui em relação aos demais. Então essa mudança se dá por causa desses átomos substitucionais. Da mesma forma que temos deformações compressivas, nós vamos ter deformações trativas. As compressivas com átomos substitucionais menores do que os átomos do hospedeiro. As trativas ocorrem em sentido contrário, ou seja, quando o átomo substitucional é maior do que o átomo hospedeiro. Então, nesse caso aqui, nós temos um átomo substitucional muito grande, então vai criar
regiões tracionadas na estrutura cristalina. Então, o que é que vai fazer? As discordâncias, como foi visto antes, também vão criar regiões de compressão e regiões de tração. Então, imagine, teremos, tal qual funcionaria como se fosse uma espécie de cargas elétricas opostas. Então, se eu tenho uma região tracionada e uma região comprimida, a tendência é que essas duas forças se atraiam. Se eu tenho região tracionada e região tracionada, a tendência é que essas duas forças se repilam. Então, o que é que vai acontecer? Se eu tenho uma região que está tracionada, encontra uma região compressiva provocada por esses átomos substitucionais, uma vai anular a outra. E isso faz com que se aumente a resistência do material. Então, do ponto de vista visual, seria mais ou menos isso daqui. Essas animações aqui são retiradas são do Kalischer, tá? Vocês podem encontrar também aí no YouTube facilmente. Alloying a pure metal with substitutional impurity or solute atoms larger than the metal atoms reduces the mobility of dislocations and thus increases the metal's. Então aqui nós temos a discordância. Então, tendo a discordância, teremos pontos de tração e compressão nesse ponto. Então, vai ser colocado agora um átomo substitucional. Strength. The dislocation imposes lattice strains in the vicinity of the dislocation line, compression above the line where the atoms are squeezed together, and tension below the line where the atoms are pulled apart. Então, compressão acima da linha, tração abaixo da linha. Então, vermelhinho, compressão, azulzinho, tração na estrutura. Are pulled apart. Now, we'll introduce a relatively large substitutional impurity atom into the colocando um átomo maior. Lattice. Being larger than its neighbors, it will be surrounded by a compressive strain field. This solute atom will wander or diffuse through the lattice, and will be attracted to the tensile strain region near the dislocation, just below the dislocation line. The compressive strain field surrounding the solute atom will partially cancel the tensile lattice strains imposed by the dislocation. As a result of the relaxed então, uma tensão anula a outra. Strain field, a greater externally imposed shear stress is required to move the dislocation. Atentem para o detalhe que vai ter esse movimento da discordância vai ocorrer primeiro desse lado aqui para depois ocorrer nesse. Ou seja, aplicando a mesma tensão, nós vamos ter primeiro a deformação nesse lado de cá e posteriormente nesse outro lado. Than is necessary in the pure metal. Macroscopically, this results in increased strength and hardness. Agora, a mesma coisa feito com átomo substitucional menor. Alloying a pure metal with substitutional impurity or solute atoms smaller than the metal atoms reduces the mobility of dislocations and thus increases the metal's strength. The dislocation imposes lattice strains in the vicinity of the dislocation line, compression above the line where the atoms are squeezed together, and tension below the line where the atoms are pulled apart. Now, we'll introduce a relatively small substitutional impurity atom into the lattice. Being smaller than its neighbors, it will be surrounded by a tensile strain field. This solute atom will wander or diffuse through the lattice, and will be attracted to the compressive strain region near the dislocation, just above the dislocation line. The tensile strain field surrounding the solute atom will partially cancel the compressive lattice strain. Então, da mesma forma,
um campo de tensão foi atraído para o campo de compressão. Então, quando chegou lá, atenuou a tensão provocada pela discordância. Consequentemente, como essa discordância não está pré-tensionada ou a pré-tensão dela foi diminuída, então a partir daí teremos mais esforço para poder provocar o movimento da discordância. Strains imposed by the dislocation. As a result of the relaxed strain field, a greater externally imposed shear stress is required to move the dislocation than is necessary in the pure metal. Macroscopically, this results in increased strength and hardness. Durante o processo de deformação plástica de um metal, a gente chega a um negócio chamado de encruamento. Um encruamento basicamente se deformou tanto plasticamente um metal, tanto, que a gente começou a colocar muitos defeitos um próximo dos outros. Então, é discordância que vai interagir com átomos substitucionais, que vai interagir com outra discordância, que vai interagir com contorno de grão. Então, esse material fica tão tensionado que a gente não consegue mais deformá-lo plasticamente. Então, quando chega nesse ponto, se parte para um processo de recristalização. Então, vamos imaginar o seguinte. Temos um tarugo de alumínio e queremos fazer uma lata de refrigerante com esse tarugo de alumínio. Então, o que é que vai acontecer? Vamos ter que deformar muito plasticamente o tarugo para que ele se transforme em uma lâmina. Só que vai chegar um determinado ponto que essa deformação plástica, como a gente está movimentando muita discordância, então uma vai ficar por cima da outra, junto com os defeitos, junto com tudo, e aí tem-se uma tensão. Seria necessária uma tensão muito grande para continuar deformando. Então, o que é que se faz? Nós fazemos um processo chamado de recristalização. Então, vamos ter um material extremamente encruado, vamos colocar em um forno, dar tempo e temperatura para que novos grãos vá se surgindo e dando tempo para que esses novos grãos cresçam. Então, à medida que a gente faz isso, o que é que vai acontecer? Vamos criar novos grãos como se fosse um material sem nenhuma deformação plástica. Então está aqui, material extremamente encruado e nas linhas, um bocado de linhazinha aqui, tá? Começa a nuclear, a surgir pequenos grãos. Então isso aqui é um latão que foi um material que foi deformado a frio, teve 33% aí de deformação, e aqui começa a ter a etapa inicial de recristalização. Aí aqui estão os próximos slides, vamos montando aqui o tempo e a temperatura, tá? Então a gente dá tempo e temperatura e o material que começa a nuclear junto aos defeitos. Então vai dando tempo, os grãos vão começando a surgir. Se vai dando mais tempo, esses grãos vão ficando cada vez maiores até chegar em algo desse tipo. Então, o que é que está acontecendo aqui? Foi feito ou foi desfeito toda a deformação plástica que se tinha antes. Então, se a gente olhar aqui, os grãos são meio achatadinhos. Tá? Então, você tem um bocado de grão meio um tanto quanto achatado. E com o passar do tempo, eles ficam com uma outra forma, tá? Bem diferente daquela do início. Aqui tem o comportamento mecânico e aqui a parte de
recristalização e crescimento do grão. Então, o que é que está acontecendo aqui? Isso aqui, obviamente, isso aqui é a temperatura em graus Celsius. E aqui, o tamanho do grão. Então, como o material estava muito encruado, a gente tem os grãos aqui parecendo todos achatados. Tá tudo achatadinho aqui, imaginando que isso aqui. Ó, tá. Então, tem parecendo uns bloquinhos. Então, tem grãos aqui achatados e cheio de discordância nesses grãos. Então, com o passar do tempo, o que é que vai sendo feito? A temperatura vai aumentando. Então, nos contornos de grão, começa a nuclear os grãos novos. Vai nucleando os grãos novos e aí vai dando tempo. E à medida que vai dando tempo, esses grãos vão aumentando de tamanho, até chegar nos tamanhos maiores ou no tamanho que se deseja. Da mesma forma, a resistência à tração, o que é que vai acontecendo? Material extremamente encruado, a resistência estava lá em cima, mas a ductilidade lá embaixo. Ou seja, tem um material muito rígido, que eu não consigo deformar. Ou não, para deformar precisaria de muito mais esforço. À medida que vamos tendo a recristalização, a resistência começa a diminuir, aí vai chegando a determinado ponto que ela pouco muda, mas termina se estabilizando. Então a resistência à tração diminui e tem um processo inverso da ductilidade. Então, se nós temos um material extremamente encruado, difícil de deformar, fazendo um processo de recristalização, fazemos ou recuperamos essa ductilidade. Obviamente, diminuímos a resistência à tração. Então, dá para se ter um material que se deformou muito plasticamente e a gente faz com que melhoremos, refazemos os grãos, digamos assim, e volta a ter ductilidade o material. E aqui para cada metal tem um tempo específico para fazer esse processo de recristalização. Então, a temperatura de recristalização, aqui tem para, só mostrando aqui, por exemplo, para um trabalho a frio menor do que 5%, a recristalização nesse caso aqui não daria em nada, tá? Não seria possível fazer a recristalização. Mas para trabalhos, o percentual de trabalho a frio maior do que isso, se tem as temperaturas de recristalização. Então, por exemplo, um trabalho que teve aí 30% de trabalho a frio. Se eu reduzir o tamanho, a espessura do material, por exemplo, em 30%. E aí, para recuperar o grão, teria que deixar uma temperatura aí em torno de 550 graus Celsius. Aqui nós temos uma outra tabela que tem as temperaturas de recristalização. Tá aqui para alguns metais, tá? Chumbo, estanho, zinco, aí alumínio, cobre, latão. Aí tem as temperaturas utilizadas para fazer o processo de recristalização. Crescimento do grão. Então, passadas as etapas de recristalização, se a gente deixa um tempo em uma determinada temperatura, os grãos vão crescer. À medida em que os grãos aumentam de tamanho, a área total dos contornos de grão diminui, produzindo uma consequente redução da energia total. E essa é a força motriz para o crescimento do grão. O crescimento do grão ocorre pela migração de contornos de grão. Obviamente, nem todos os grãos podem aumentar de tamanho, porém os grãos maiores crescem à custa dos grãos menores que diminuem. Dessa forma, o tamanho médio dos grãos aumenta ao longo do tempo. E em cada instante específico, irá existir uma faixa de tamanhos de grãos. No movimento dos contornos, consiste simplesmente na difusão de curto alcance dos átomos. Para muitos materiais policristalinos, o diâmetro do grão D varia em função do tempo de acordo com a relação
d elevado a n menos d0 elevado a n vai ser igual a kt, onde d é o diâmetro, d0 o diâmetro inicial, k e n são constantes independentes do tempo.